E se eu te dissesse que crescer vendo Dragon Ball realmente mudou o seu cérebro? Não é meme, não é nostalgia exagerada de fã. Psicólogos afirmam que quem cresceu assistindo Dragon Ball nas décadas de 80 e 90 desenvolveu uma habilidade emocional que muita gente não tem. E o mais absurdo é que isso explica por que personagens como Vegeta, Piccolo e Gohan marcam tanto a nossa geração. Todo fã de Dragon Ball já ouviu alguém dizendo: na minha época as crianças brincavam na rua, hoje só ficam vendo desenho. Mas agora a própria psicologia está dizendo uma coisa bem diferente. Segundo especialistas, crescer acompanhando histórias como Dragon Ball pode ter ajudado as crianças a desenvolver empatia, pensamento moral e compreensão emocional muito mais cedo. E sinceramente, isso faz muito sentido quando você lembra do que Dragon Ball realmente era, porque Dragon Ball nunca foi só luta. Era sobre orgulho, sacrifício, família, escolhas, mudanças, perdão e talvez nossa geração tenha aprendido tudo isso sem perceber, de forma indireta. Dragon Ball era muito mais profundo do que parecia. Quando a gente era criança, parecia só um anime de pancadaria. Mas olhando hoje, Dragon Ball fazia algo muito especial. Algo que muitos desenhos ocidentais da época não tinham coragem de fazer. Criar personagens moralmente complexos. O maior exemplo disso é o Vegeta. O cara começou como literalmente um genocídio espacial. Só que aos poucos, o anime fazia a gente entender isso. Entender o orgulho, a inveja, a dor, o vazio. E mesmo sem justificar as atitudes dele, a série fazia o público enxergar humanidade naquele personagem. O mesmo aconteceu com o Piccolo, que começou como inimigo mortal do Goku e virou praticamente uma figura paterna para o Gohan. E isso cria uma coisa muito poderosa na mente de uma criança. A capacidade de entender que as pessoas não são completamente boas ou completamente ruins. E segundo estudos psicológicos, isso ajuda diretamente no desenvolvimento da empatia e da maturidade emocional. O caso mais genial de Dragon Ball é o Gohan, galera. Não existe um personagem que talvez represente tudo isso melhor do que qualquer outro. O Gohan. Por quê, mano? O Dragon Ball fez algo quase impossível. Ele criou um personagem destinado a ser o mais forte. E depois mostrou ele abandonando esse caminho. E isso explodiu a cabeça de muita criança. Tem a gente perceber. Até eu fico pistola com isso, porque o Gohan ele é muito forte, né? E aí ele começa a treinar, fica ferrado, aí ele para e fica fraco. Então, mano, vocês verem como a dedicação ela é importante. Já ensinava a gente na questão de dedicação. Se dedicar ao que você tem, né? Tudo que você treina, você pratica, você melhora gradativamente, né? Não se esqueça de um gênio, mas mesmo assim você consegue melhorar, aperfeiçoar certas coisas, né? Porque normalmente toda história ensina o seguinte: você precisa ser o mais forte. Mas Dragon Ball perguntou: se ele simplesmente não quiser isso, se ele não quiser fazer esse caminho, Gohan escolheu estudar, escolheu viver em paz, escolheu outro destino. E isso ensina uma coisa absurdamente madura: você não precisa seguir o caminho que os outros esperam que você siga. Cara, isso é profundo demais para um anime infantil. E sendo bem sincero, galera, vamos ser francos, muitas vezes, né, nossos pais, nossos amigos, até pessoas mais velhas do nosso convívio, eles chegam e falam assim: ó, segue esse caminho aqui, blá, blá, blá. Eles vão te dar direções, mas são direções que eles já trilharam, ouviram alguém trilhar que deu certo. É o caminho que eles conhecem. Mas de toda forma, siga o seu caminho, que é o mais importante. Entendeu? E faça sempre tudo certinho, tudo no melhor possível. Sempre faça o seu melhor em tudo, e tudo vai conspirar para dar certo no final. Confie, beleza? A psicologia também explica muito sobre isso, né? A matéria relacionada a Dragon Ball com a teoria do desenvolvimento moral do psicológico, né? E assim, mano, o psicólogo Lawrence Hubbard, segundo essa teoria, experiências vividas entre a infância e a adolescência ajudam a formar nossa visão de certo e errado. Ou seja, as histórias que a gente consome nessa fase realmente moldam a maneira como entendemos o meu filho vai crescer pelo Dragon Ball. Eu não tenho namorado, nem sou casado, mas um dia que tiver um filho,
Se eu tiver um filho, ele vai assistir Dragon Ball desde criança, porque eu quero que ele aprenda isso, entendeu? E talvez, por mais que tipo, a família vai lá e ensina tipo, tudo certinho, é legal ele indiretamente tá aprendendo algumas coisinhas assim. E talvez seja exatamente por isso que Dragon Ball continua tão vivo até hoje. Porque não era só entretenimento, era uma história sobre crescimento. E no fundo, a gente cresceu junto com aqueles personagens, né? Talvez seja por isso que quando a gente ouve a abertura do Dragon Ball hoje, a sensação não é só de nostalgia. É como revisitar uma parte da nossa infância que ajudou a gente a construir quem a gente virou. A disciplina do Goku, o orgulho do Vegeta, a bondade do Gohan, os sacrifícios do Piccolo. Tudo isso, mano, ficou na nossa cabeça, de forma direta ou indireta, né? Mesmo quando a gente nem percebia. Verdade, galera. E eu vou te falar uma coisa. Essa questão que fala de decisão de certo e errado é... Se você nasceu em um lar, que alguém te ensinou... Um lar nem ensina, mas vamos supor que você cresceu num ambiente ou numa comunidade que seja, né? A comunidade que for pessoas, né? Uma sociedade que ensina que tudo que é de errado pra você é certo, você vai achar que, por exemplo, fazer roubos e outras coisas ilícitas aí é certo, né? E aí, tipo, o seu certo pra outro não é certo. Então a gente tem que ter definições de certo e errado, né? Então fica o meu conselho aqui pra vocês, né? Sempre tenha uma discernição sua de certo e errado. Porque às vezes o que é certo pra mim não é certo pra você. Mas a mesma coisa que é certa pra mim é certa pra um amigo meu, mas não é a mesma coisa pra um outro amigo, talvez. Então essa reflexão é interessante. É sempre bom você saber o que é certo e errado pra você. Pra você viver em paz e bem a sua vida. E agora eu quero saber de você. Qual personagem de Dragon Ball mais influenciou na sua vida? Foi o Vegeta? Foi o Goku? Foi o Gohan? Foi o Piccolo? Comenta aqui, porque eu quero muito ler as histórias de vocês. Deixa a história de vocês, o que mudou, o que mudou. E se você cresceu vendo Dragon Ball Z, o Zekai, já se inscreve no canal, porque aqui a nostalgia vem com análise de verdade. No fim das contas, talvez nossos pais estivessem errados. Talvez passar horas assistindo Dragon Ball não tenha feito a gente perder tempo. Talvez tenha ajudado a gente a se tornar e entender as pessoas, as emoções e até nós mesmos. E isso, nenhum Scouter conseguiria medir de verdade.